Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Boa Fabi. tarde, Fabi. Boa Passaram Boa tarde, tarde, Fabiane. Tem passado bem vocês? tudo certo? Tudo bem? Ai, que Ficamos, na Tudo bem, e realidade, você? bem animado com o nosso encontro de hoje, que no último encontro que nós tivemos muitas ideias após o radar de inovação que nós fizemos juntos. uau, que bom. E é assim mesmo, cada vez que a gente vai conversando, a gente pensa, conhece a técnica, conhece o método, conhece uma informação nova e a cabeça da gente passa a funcionar com aquele olhar, né? Que é uma coisa nova e aí ativa, então isso é bem bacana. Essas ideias que vocês vão tendo, gente, se quiserem anotando, é legal, porque em algum momento pode servir aí para alguma coisa, tá? Se não aqui dentro do programa, Sim, depois no dia a dia de vocês, aqui vocês vão aprender todo o método, depois essas ideias vocês pegam e dão continuidade em outras áreas, em outros temas, outros aspectos, então é bem legal. Vocês só tem a ganhar estando aqui no programa, viu? Com certeza. É algo assim Sim, que eu acredito que é um sim, tá sendo ótimo. divisor mesmo, divisor de águas, assim. Vocês entram aqui de uma forma, cheio de ansiedade, talvez, que a pandemia trouxe aí algumas inseguranças, né? Principalmente para os micro e para os pequenos. E aí o programa vem justamente para mostrar para vocês que é possível, para vocês empresários, né? E também para a equipe num todo. E eu tô aqui para auxiliar vocês nisso, né? Para na medida do possível, que eu consiga, junto ao Sebrae, trazer as melhores informações e melhores soluções para essa empresa maravilhosa que chegou no terceiro encontro, está super engajada. Muito obrigada pelo comprometimento de vocês, por vocês estarem aqui comigo hoje de novo, né, dispondo desse tempo. Vai ser um pouquinho longa a nossa reunião, espero que não cansem. Se precisarem pegar uma aguinha, fiquem à vontade, tá? E aí a gente vai trocando aqui essas ideias. Dúvidas, podem me interromper, tá? Eu vou apresentar para vocês o tema do nosso encontro de hoje, e aí nós vamos desenvolver algumas atividades em conjunto, tá? Então, de todas essas ideias, Perfeito. com base no radar que a gente já fez, né, anteriormente, que foi o primeiro levantamento, agora nós vamos enxergar algumas coisas que são possíveis, né? Vocês ficam aí no dia a dia, de vez em quando, no meio do estresse, às vezes só visualizando problemas. Então, hoje é dia da gente pensar em ações, em soluções, tudo bem? tudo bem, perfeito. Eu acho que quem Perfeito. visualiza mais Vamos os nessa. problemas aqui na equipe é o Rubens. É o Rubens, né? Rubens, tá? Você tá cheio de responsabilidade, hein, Rubens? O financeiro acaba sobrando, né? Enxergando os problemas, mas procurando as soluções, né? Junto com o atendimento Ali e com a Isso que é o equipe. bom, né? Isso aí. Ah, que bom, gente, Bom, é muito legal ter vocês animados. Quem dera todas as empresas fossem assim como vocês, sabe? Receptivos, bem abertos à inovação, porque a inovação é o necessário, né? É o bem necessário. Tem coisas na vida que é mal necessário, mas aqui no nosso caso nós estamos falando de bens necessários, valores, né? Crescimentos, compromisso com a sociedade, que o empresário ele tem muito mais do que só realizações pessoais, envolve sonhos, envolve a vida das pessoas. Então, uma decisão de abrir desperta sonhos e sentimentos, e uma decisão de não dar certo é muito triste. Por isso que a gente tenta, a gente inova, a gente busca, né, que é justamente para dizer para o empresário que é possível, sempre é possível. Eu vou então perfeito. Sua divulgação. compartilhar aqui com vocês, tá? Sobre o nosso encontro de hoje. Estão vendo a minha tela? Apareceu sim, Fabiano. Sim. Então, sim. Ok. Então, aqui, ó, nós já passamos por esses encontros que nós conversamos no primeiro dia, fizemos todas as atividades, vocês estão de parabéns. Chegamos ao 3, onde faremos o mapeamento de problema, ideias de soluções e plano de ação, tá?
Esse é o nosso encontro individual. Agora nós vamos, hoje, a nossa agenda do dia é mapear o problema, são esses 3 itens. Trabalhar as ideias, eu vou procurar ao máximo estimular vocês a terem ideias, a pensarem diferente, tá? Tirar vocês da zona de olhar para o problema e levar vocês para a zona de criar soluções, tá bom? Então esse é um exercício bem bacana e eu acho que olhar para o novo, as soluções, oxigena, traz ânimo, tá? Então aproveitem esse momento. Nós vamos também priorizar os problemas, tá? Então esse é o primeiro ponto chave para nós começarmos. Eu quero então ouvir de vocês, eu tô com algumas anotações aqui, vocês vão falando, eu vou anotando, meu material tá aqui. Se estivesse pessoalmente é diferente, né? Eu tô aqui, eu tenho umas fichas, então de vez em quando eu vou estar olhando aqui para baixo pro meu caderno, vou estar com a caneta, porque eu tô organizando as ideias aqui de vocês, tá? E absorvendo. Vamos lá então. Primeiramente, vamos pensar e falar sobre os problemas para que eles possam ser priorizados. A gente precisa reconhecer que eles existem para podermos pensar em como resolvê-los, né? A gente só resolve aquilo que a gente conhece, a gente só melhora aquilo que a gente sabe que existe, né? Conhecer é poder. O problema, então, vamos descrever os potenciais problemas identificados que possam gerar inovações. Alguma ideia? Alguém já pensou em alguma coisa e gostaria de iniciar? Bom, acho que a gente já tem uma lista de coisas em mente aí, né? Mas acho que é interessante a gente bater um papo, né? Para levantar quais são os principais pontos, né? E que a gente pode ter uma noção. Vou até deixar os meninos falar, né? Acho que Rubens aí, a Dani já tem uma noção bem boa e a gente vai complementando também. Legal, legal. Principalmente essas partes que ficaram ali no radar mais fracas, né? A gente tem muitas coisas a melhorar. Isso mesmo. Ali que é o nosso ponto de partida, né? Sim, algo que ficou em nossa mente bastante no primeiro encontro que nós tivemos, questão do retorno do cliente. Quando fizemos o radar, percebemos que realmente nós não fazemos uma pesquisa com o cliente para... E como nós dependemos bastante do network, do Kaique, conseguimos outros clientes. E quando a gente depende apenas de um network, nós precisamos fidelizar realmente essa clientela. Certo. Que com o radar que nós fizemos da última vez, Kaique, Daniele pode concordar comigo ou não, que realmente nós precisamos tomar alguma atitude para justamente fidelizar esses clientes, para entender quais são as necessidades, se eles gostaram dos nossos produtos, porque não temos esse retorno. Exato. Hoje é uma carência que nós temos aí, até pensando em expandir o nosso negócio, né? Desenvolver eles. Então, acho que esse é um ponto a melhorar. Certo. Sabe que os clientes gostam, mas só isso. Eles falam, a gente pergunta, gostou? Sim, gostei, ok. Só isso que a gente tem. A gente não tem registro disso. Muito informal, Fabi. Muito informal. Então, a gente poderia dizer que um ponto de problema é esse relacionamento com o cliente, né? Acho que essa é a estagnação, né? Tá estagnado, é boa palavra, Matheus, certo. Estagnação. Vou anotar aqui. Para a gente não esquecer nada disso, eu compartilhei com vocês e liguei para vocês antes para a gente confirmar se estava compartilhado no drive do Gmail, no e-mail de cada um de vocês. Então, agora eu vou abrir aqui e para a gente conseguir fazer de alguma forma, né, ter uma dinâmica, eu vou abrir aqui a cópia que eu compartilhei com vocês, que é essa daqui, a mesma que vocês têm. E aí, conforme nós treinamos, já entendemos as funcionalidades, a gente se falou antes de iniciar a sessão, né? E o Kaique, que me parece que tá tem mais afinidade aí para ir preenchendo, ele treinou junto. Por ser o dono também, né? Vamos dar tarefa para o chefe, né? Porque só o chefe que dá tarefa para a gente. Então, pode ser, Kaique? A gente vai conversando e você preenche aqui? Pode ser. Sim, sem problema. Então, vamos lá. O primeiro que vocês falaram, então, que eu anotei aqui, foi estagnação de relacionamento com o cliente. Seria isso?
Exatamente. Ok. Pode anotar, Kaique? É porque Tá um pouquinho travando, né, o vídeo e o áudio da Luana. tudo bem. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim? Eu estava falando que a Daniela estava comentando comigo outro dia que sem o relacionamento com o cliente podemos ter evasão de carteira. Nós temos 1 ano e meio no mercado, mas nós pretendemos, claro, ficar muito mais tempo e lucrar muito mais, faturar muito mais. Então, nós temos uma medida. Sim, por exemplo, alguns clientes ficam satisfeitos com o produto, com o serviço, mas Tá. ele acaba não voltando às vezes. Então, a gente poderia oferecer outros serviços para eles, a gente poderia conhecer o que eles acharam dessa experiência, né? Não só na hora que eles pegam o produto ou serviço ali, mas um tempo depois. A gente pergunta como foi a experiência com o nosso produto e acaba oferecendo também outros serviços. Entendi. Então, isso aí ainda é sobre a estagnação com relacionamento que vocês estão falando, né? Ou existe mais algum problema que vocês já lembraram? Acho que a gente já pensou em alguns. Outros também, muitos problemas. Muitos A gente estava problemas. conversando depois da aplicação do radar, né, Fabiane, sobre a Aham. questão dos nossos processos, né, de como a gente divide as coisas, quando a gente entrega, e a gente não consegue mensurar, né, todos esses passos. Então a gente percebeu que a gente não tem algo padrão, né, a gente não tem uma estrutura de processos muito clara. Então, assim, não sei se vocês concordam, acho que seria um ponto legal também de colocar sobre esses processos que a gente não conseguiu estruturar ainda na empresa, né? Certo. Realmente, Matheus. Então, É um gargalo hoje que a gente está vivendo. Sim, esse é um ponto muito, muito importante mesmo. Fundamental para melhoria dos nossos processos, né? Para a gente melhorar os nossos resultados. É melhorar esses processos, estruturá-los. Tá certo, então. Processos não estruturados. Ok, ficou bom assim, né? Processos não estruturados. Porque com os processos ali você sabe corrigir, você consegue olhar para o trabalho como um todo, né? E assim ter até mais segurança, mais qualidade no relacionamento com o cliente, porque não? De repente esses processos podem até ajudar. Então esse seria um segundo ponto, né? Mais alguma coisa? Ou acabamos? Não, eu também tenho um ponto que eu reparei. A gente falando sobre custos, sobre a propaganda que nós fazemos online, né, para captar cliente. E a empresa tem feito um investimento de R$ 6.000, em média, com publicação paga online nas grandes redes sociais no momento, né, o Facebook, Uau. Instagram. Pois é, e a gente não tem conseguido um retorno desejável por esse investimento. Apesar de a gente trabalhar bem com a parte de marketing, a maioria da nossa carteira de cliente veio através de networking dos sócios aqui da empresa e dos demais funcionários. E eu acho que ou a gente está pagando muito por algo que não está voltando muito, ou a gente não está fazendo da maneira mais desejável para o momento. E eu acho que teria muito como aprimorar isso e fazer valer esse investimento. Certo, entendi. Bom, esse retorno aí abaixo do esperado é importante olhar, porque senão deixa de ser investimento, né? E passa a ser uma despesa. Só despesa, só custo. Tá certo? Então tá ali, deixa eu ver o que e o assim, tendo esse controle do faturamento mensal, o investimento nas propagandas online para o escritório não tem sido dessa maneira, não tem retornado dessa maneira como a gente esperava. E se a gente olhar pro plano de negócios, né, de vocês, acaba se tornando um investimento relativamente alto, né? Demais. Tá certo, vamos ver aqui o que o Kaique escreveu. Então, ele colocou aqui: ROI abaixo do esperado por campanha de marketing e dependência do network. Ok. É isso aí. É isso aí, né? Faz sentido, né? Sim. E que a realidade é que nós precisamos fazer esse investimento em marketing nas redes sociais, em campanhas publicitárias, porque nós somos uma agência de publicidade, propaganda e marketing. Então, nós precisamos mostrar qualidade para os nossos clientes. Mas, ao mesmo tempo, a gente está percebendo que nós conseguimos muito mais cliente com o network, como está escrito aqui, como o Kaique escreveu, do que com as campanhas apenas.
E aí é meio arriscado, né? Que fica muito frágil essa relação aí de captação, né? Eu lembro que vocês comentaram que acaba não vindo através de demandas externas, né? Dispõe de um esforço muito grande do contato de vendas ali, o contato comercial. Eu ainda vou aprender certinho esses termos aí que vocês usam, né? Por enquanto eu vou chamando de comercial, depois vocês vão me corrigindo, tá bom? Tudo bem. Sem problema, tudo bem. Ok, e como é que vocês fazem? Eu quero saber uma coisa. A gente conversou lá na nossa, para montar o nosso radar, e acredito que possa ser isso que fez vocês perceberem que está abaixo do esperado. Como é que vocês medem isso? Lembram? Como é que Não vocês medem. não medem? Ótima essa resposta. Porque tem mensuração. Tá sem norte hoje. Se a gente está falando de ROI abaixo do esperado, que abaixo do esperado é esse? Quanto que está fazendo? Quanto que está produzindo? Quanto que vocês querem chegar? Cadê o cliente? Quantos clientes? Vamos assim, lá. Por conversa prévia, a gente espera, com essa divulgação online, conseguir ter uma carteira de clientes que venha, sei lá, uns 20 a 30% deles por conta desse investimento em propaganda, sabe? 20, 30%. Mas assim, é reunião nossa, faz parte das nossas reuniões mensais, essas prospecções, mas o resultado ainda não tem alcançado esse objetivo. A gente não tem ainda talvez 10% da carteira de cliente. A gente tem até a noção, né? Só que a gente não está conseguindo mensurar e nem falar sobre isso, porque não é uma pauta que a gente vem conversando, né? A gente olha mais, sei lá, no final do mês, quando foi os resultados, então a gente não está sabendo utilizar também até o pouco de mensuração que a gente tem, né? Acho que esse é o ponto. Adoraria utilizar essa mensuração aí da empresa para a gente conseguir aumentar nossos lucros. Mensuração. Então, temos aí um problema de meta, né, definida. Isso. E ele é um investimento muito alto. Então, a gente olha para o investimento e mesmo a gente não sabendo quanto vem de clientes ou quanto a gente vende para aqueles clientes que vêm por esses meios de divulgação, a gente sabe que ele não se paga, né, pelo investimento alto que ele tem atualmente. Entendi. E eu acho que isso impacta nesse... Pode falar, Caí. Pode falar, Luiz. Eu ia falar, isso impacta diretamente nessa primeira opção que você colocou aí, da estagnação, porque eu acho que é isso, a gente pegar esse feedback, vai ajudar a gente a entender melhor o porquê do pé atrás desses clientes em procurar. Exato. Também. Vocês podem ver, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, nós vamos perceber que muitos dos problemas, eles acabam estando interligados com algum fator gerador mais relevante, né? Mas aí a gente vai falar disso um pouquinho mais lá na frente. E olha, gente, eu tô vendo aqui, uma das coisas importantes que eu gostaria de reforçar com vocês é que vocês podem ficar à vontade para falar sobre essas questões. Vocês não são os únicos que passam por situações que precisam melhorar. Não quer dizer que a empresa de vocês não tenha qualidade. Como a gente conversou, vocês têm muita qualidade e vocês têm muito potencial. A empresa é sustentável, a empresa é viável, a empresa se paga. Mas o que a gente está buscando aqui? Inovação para melhorar a produtividade, para crescer cada vez mais, né? Porque aí quanto a gente mais cresce, quando a gente aprende que é possível crescer, não é qualquer crise que vai abalar a empresa, né? E nós estamos vivendo aí esse momento delicado que é importante fortalecer nesse sentido. Então fiquem tranquilos, tá? Que assim nós estamos conversando aqui, é sem julgamentos, é de coração aberto, ninguém aqui vai sair falando assim, aquela empresa não é boa ou essa empresa é boa. Podem ficar despreocupados, tá bom? Nem por mim, a gente, nem pelos consultores que futuramente podem vir aqui, né, através dos subsídios que vocês têm, de descontos lá nas consultorias do Sebrae. Então, não se preocupem, tá? Que eles também têm nós somos uma empresa, assim, de muita ética, né? Nós trabalhamos com bastante ética, certo? Tem mais alguma coisa? Eu estava pensando em algo, sim. Recentemente, nós tivemos um programa com o fornecedor. O fornecedor entregou no prazo. E o que nós fizemos foi simplesmente ver se tinha outras opções de fornecedores para conseguir mais rapidamente. Só que esse tipo de problema já aconteceu várias vezes.
não apenas com problemas de prazo com fornecedores, mas também com simplesmente atividades que foram repetidas dentro da nossa empresa, produtos que quase não foram entregues no prazo. E eu percebi que muitas vezes a gente repete muitos problemas. E daí acaba, no longo prazo, gerando custo para a gente. Vocês não acham? É meio que como se a gente não tivesse preparado, né, para as intempéries aí da nossa jornada empreendedora. Então, acho que sim, faz sentido. Sim, e vocês sabem... Trabalho. Tá. Como que é, Dani? Desculpa, eu te interrompi. Porque eu lembrei de uma... Pensei numa pergunta e te interrompi. Pode falar. A gente perde muito tempo com retrabalho também, né? Porque a gente passa pelo mesmo problema várias vezes. A gente acaba demorando mais para entregar, para terminar aquele trabalho, né? Por mais que a gente entregue no prazo ainda. Mas a gente se aperta muito, né? Acaba mudando os planos. Gera estresse. Atrapalha o trabalho mesmo. E o que vocês anotam? Vocês sabem com que frequência esse problema acontece? Quem são os fornecedores? Se amanhã a gente sentasse aí na empresa para levantar quando foi, como foi, por que aconteceu, vocês saberiam dizer quais problemas, a frequência dos problemas? Simplesmente de memória, né? Mas nada anotado. A gente não anota essas coisas. Mas eu lembro, né? Se o fornecedor deu uma mancada uma vez, na próxima vez eu vou tentar não chamar ele. Mas a gente não tem processo para isso. A gente não tem nenhum lugar marcado. Então, se eu que conheço, né? O fornecedor que falha às vezes, se eu sair ou se eu não estiver ali na empresa, outro funcionário pode ir lá e chamar aquele mesmo fornecedor. Então, não tem nada anotado. Não tem um registro, né? De controle. Então tá, aqui o Kaique traduziu o que a gente vem falando, não tem um inventário de vulnerabilidade. Seria isso? Faz sentido? Exato. Então, hoje a gente não consegue aprender com nossos erros, né? Acho que esse é o grande ponto aí de melhoria também. Ponto de melhoria, ok. Outra questão, que eu acredito que até entra na parte da produtividade, né? Tudo aqui tem a ver com a produtividade. Essa parte das metas, né? Eu vi lá que perguntava se tinha meta, se tinha incentivos, e a gente não tem nada disso, a gente não trabalha com nada disso. Então, eu acredito que se a gente implantasse algumas metas, né? No começo pode ser algo assim mais tranquilo, né? Pra gente conseguir ir alcançando, pra gente educar a equipe, e algum incentivo também, né? Ou individual, ou em grupo, pra gente conseguir melhorar os resultados, conseguir melhorar o tempo de trabalho. Às vezes, né, uma pessoa acaba se demorando ali porque não tem incentivo. E se a gente dá uma meta, né, por quem termina mais rápido, quem faz o melhor serviço, quem ganha mais elogio, quem sabe a gente pode incentivar eles a trabalharem mais rápido, a trabalharem melhor. Entendi. Mas Sim, eu acredito que impactaria diretamente na motivação também da nossa equipe, o que seria muito bom. Mas não tivemos tempo ainda de definir isso. Tempo, isso aí é uma coisa importante, ganhar tempo. Percebe, Dani, que isso que você falou tem a ver aqui. Você está falando de não ter metas definidas, o Kaique relacionou isso ali no 4, né? No quarto problema que vocês apontaram, e nem sistema de incentivo, né? Agora, se não tem ferramenta de gestão da tarefa, se não tem meta, se você não tem essa estruturação, como é que a gente premia? Uma coisa acaba sendo interligada na outra. Entende? Porque a gente não consegue medir produtividade. Se a gente falar assim, vamos fazer um incentivo dentro da empresa, tá, mas com que parâmetro de produtividade? Por exemplo, eu não sei o tempo que eles levam para produzir cada peça, para realizar cada serviço, cada atendimento ao cliente, né? Então, acredito que eu precisaria saber esse tempo primeiro, né? Ou por funcionário, por colaborador, ou por cada serviço feito, e saber, conhecer esse tempo para ver se ele melhora, né? Para gente tentar melhorar isso. Entendi. Pô, então não há registro e ferramenta para gestão de tarefas. Isso está atrapalhando a Dani. Tá certo, Dani. Sim. Eu até digo isso para os projetos também, né? Eu acho que quando a gente for olhar para projetos isolados, né? Ou até projetos mensais que a gente vai fazer dentro da empresa, a gente não consegue entender se está dando certo ou não também, né? Muito na base mais qualitativa do que a gente acha. Então, acho que esse é um ponto aí que complementa essa linha de raciocínio, né? Até vou colocar aqui mais um ponto, o 7, né? Como esse desconhecimento de resultados.
Acredito que, da minha parte, né, até vejo um pouquinho mais por ter um contato maior ali com as métricas, mas acho que nem todo time consegue acompanhar, né? Uhum. Não sei se todos concordam. Concordo. Concordo, Kaique. Realmente a gente precisa melhorar essa comunicação e coleta de resultados. Primeiramente conhecer, né? Para poder alinhar. Tá certo. Exatamente. Pode ficar tranquilo, Kaique, depois você arruma bonitinho. Ele tá ali Sim, puxando sim. as etiquetas. Acho que assim tá bom. Tá bom assim? Então tá bom. Bom, então vamos agora. Mais alguma coisa? Acho que não, acho que... Eu tô contemplado já. Ou alguma consideração? Quanto a isso? Por enquanto é isso. Então tá. Bom, vamos aqui então. Olhando para esses 7 itens que vocês listaram aqui. Se tiver mais algum depois vocês lembrarem, tá? Podem anotar aí. Mas aqui já é importante a gente ter uma definição, tá? Mesmo que vocês elenquem, pode ser menos importante do que esses ou mais importante, mas aí a gente vê como que conduzimos essa informação. Então, nós vamos agora olhar para cada um desses itens em níveis de alto, médio, baixo e nenhum, quanto impacta nos custos da empresa ou quanto impacta no faturamento. Agora que são elas, né? Vamos olhar aqui para esses 2 itens. A estagnação de relacionamento com o cliente. Vocês olhando para isso, vocês acreditam, enxergam que ele impacta mais nos custos ou mais no faturamento? Eu acho que impacta bastante no faturamento. No faturamento. A galera do financeiro tá ali louca para faturar mais, para vender mais. Né? Eu acho que no custo ali é bem baixo, né, gente? A gente está terminando meio Quase com nenhum. azul. Mas, Então. mas eu entendo que a gente pode, né, ganhar muito em cima de um bom relacionamento mais personalizado com nossos clientes. Entendi. Fabi, a gente pode colocar assim, né? Deixando os números em cada nível? Pode sim. Ficou bom. Então tá. Legal. Dá para colocar um em cada. Então, em custo é nenhum, em faturamento que é alto, né? Como eu vejo, eu acho. Acredito que sim, né? Acredito que sim. Uhum. A estagnação impacta no faturamento porque não vem clientes. E os processos não estarem estruturados. Ele impacta nos custos, no faturamento e em qual nível, em qual grau? Eu acredito que em tudo. Em alto grau no custo, porque a gente pode tá despendendo energia, né, de forma não tão eficiente quanto poderia. Sim, acaba trabalhando mais e produzindo trabalhos, né? Eu acredito. Estão me ouvindo? Sim, pode ir. Sim. Foi só falar assim, deu uma sumidinha na voz dela. E aí no faturamento seria alto, então, né? Sim, no faturamento também, porque o tempo que a gente, né, se ocupa fazendo um retrabalho, por exemplo, a gente poderia estar produzindo mais. Então, acaba impactando no faturamento. Exato. Certo. E ali o 3, o ROI, que está abaixo do esperado, quanto nos custos e quanto no faturamento? Alto, médio, baixo ou nenhum? Altíssimo custo. Altíssimo custo? Altíssimo. Considerando a proporção do quanto impacta no faturamento mensal, realmente é um custo muito alto, ao meu ver, pelo visto dos meus colegas. Uhum. Podem se divertindo aí, tá? Deixei mutado aqui porque tem algum barulho fora, mas podem ir falando que eu vou colocando aqui também, gente. Essa mas é eu acho que o terceiro aqui seria um médio para alto, né? Em termos de faturamento. Médio. Isso, seria
tá custando caro e ele pode ajudar a gente de maneira média, assim, a ponto de ter, idealmente, uns 30% a 40% da carteira de clientes captadas por meio dessas redes sociais, sabe? Buscando a nossa empresa. Ele é uma captação bem direta, né? Igual a gente comentou já. Perfeito. A maior parte dos clientes que nós temos é por indicação, por networking. Então, esse contato que nós temos, né, diretamente com os clientes é muito mais eficiente na captação do que essas vias online, né? Uhum. E a nossa proposta aí é não ficar vulnerável a isso mesmo. A só network, certo. Porque né, somos uma equipe, todo mundo ajuda bem a captação, mas seria ótimo deixar a própria empresa conseguir captar dessa maneira. Assim. Certo. Perfeito, acho que esses são. E aí o quarto, né, é sobre as metas que a gente não tem definidas e nenhum sistema de incentivo também para o time. Isso. Em termos de custos, né? O custo não é tão alto assim, que eu acho que ele vai ser mais. Não tem custo realmente. Seria baixo para zero. Seria baixo, né? Eu acho que baixo. A gente vai comprar alguma lembrancinha, fazer uma graça ali para os colaboradores, dar um incentivo, um bônus. Então, acho que baixo tá bom. Pelo retorno que vai tirar para a gente em produtividade, acredito que é um investimento baixo. E aí, em faturamento, eu acho que todo mundo sabendo as metas, né? Tendo um sistema aí para a gente produzir mais, sendo mais satisfeito, acho que até tem um retorno legal, né? Acho que seria médio para alto. O que vocês acham? Eu acho sim. Médio. Alto não, né? Não é tão alto. Assim, a gente não vai conseguir um faturamento alto com a modificação das metas, com a implementação das metas. Até porque vocês estão num ponto de equilíbrio, né? Ali, estão conseguindo manter bacana o resultado, né? Então, impactar também alto. As metas você faz um incentivo, né? Para trabalhar melhor, para trabalhar mais, mas o retorno acredito que seja médio. Valorizar, né, o pessoal. Faz sentido. Exatamente. Eu já estava pensando ponto, gente. No inventário de vulnerabilidade, eu acredito que é mais ou menos a mesma coisa, não, pessoal? Vai ser baixo. É baixo também de custos, né? Sim, depois de tudo isso que a gente já falou, o inventário ele acaba sendo algo mais simples, né? Depois que a gente já tiver todos esses processos já encaminhados, esse inventário vai ficar mais fácil de se fazer e é algo muito simples e não tem custo mesmo. Faz verdade. Pode impactar, talvez, pessoal, no faturamento no longo prazo, se a gente continuar a repetir os mesmos erros. Com certeza, exatamente. No longo prazo, sim, né? A gente não vai repetir os mesmos erros que a gente já fez tantas e tantas vezes. Então, vai agilizar o nosso processo. Bom, aí sobre essa falta de registros aí, né? Não ter uma ferramenta de gestão de tarefas. Em termos de custo, não tem muito, né, Rubens? Algum custo alto sobre isso, e mesmo se a gente for investir também. Não tem muito custo alto realmente aí. Porque a gente já tem uma ferramenta, a gente só teria um custo, talvez, para melhorar a nossa habilidade com a ferramenta, né? O nosso uso dela. Utilizar. Um treinamento, uma capacitação. Talvez um custo com isso. Talvez a gente precise melhorar essa capacitação do nosso pessoal. Mas, ao mesmo tempo... O sistema a gente tem. Só gente usar e alimentar ele, né? A ferramenta tá aí pra gente usar. Sim. De fato. Legal. Ao mesmo tempo, pode falar, Luna. Em relação ao faturamento, eu acho que longo prazo pode ter um médio, o alto impacto no faturamento, ter um registro de ferramenta para a gestão. Sim, também acho. A gente vai ter mais controle, saber o que está acontecendo, né? Vai poder prever os investimentos, né, de acordo com o que a gente já tem, com o que a gente já fez. Fabi, é isso, tá? Que a gente tá fazendo certo aqui, né? Tudo ok. Tá ótimo, tô adorando. Tá bem interessante isso. Estão gostando da ferramenta? Esse último é bem tranquilo. Sim.
O bom é que dá para visualizar tudo aqui. Prático. Isso. Algo bem moderno, bem interativo. Esse desconhecimento de resultados, gente, por projetos aí. Custo, eu acho que, não sei, não tem hoje, né? Nenhum custo com isso. Não tem. Não, eles vão ser mais alinhamentos mesmo, é mais organização, né? Então... E aí, de retorno, como que vocês imaginam, né? Tendo aí um conhecimento maior de todos sobre os projetos. Quanto impacta no faturamento isso? Esse desconhecimento de resultado, quanto que você acha que impacta? Eu acho que impacta bastante. A minha visão é bastante alta. Concordo com você. Faz sentido, né? É como se a gente caminhasse no escuro, né? A gente trabalha, mas a gente não enxerga o que a gente está fazendo. Então, do mesmo jeito que a gente não está englobando os erros para parar de repeti-los, a gente também não está pegando os nossos maiores acertos, né? Para poder replicar e continuar. Sim. Sim, como você pode ver, Fabiane, que já estamos cientes de bastante problema aqui na empresa. Saber, às vezes, quais são os maiores, mas eu acredito que, como não temos tempo, como temos vários projetos, vários clientes ao mesmo tempo, a gente não consegue organizar tudo, a gente não consegue implementar ideias que nós temos. Sim, entendo. E também por causa da organização, né? Aqui a gente está vendo ó, essa questão da estagnação, os processos, né? Tudo isso aqui vai ajudar na gestão do tempo de vocês. Se a gente olhar para esse mapinha aqui, o que vocês construíram, agora nós vamos pensar nas soluções, vocês vão ver que dá para encaixar no tempo, né? Vamos encontrar. A gente sempre encontra. Então, é isso, pessoal. Eu quero mostrar aqui para vocês agora Vou voltar aqui nessa apresentação. Então, nós chegamos nessa parte da priorização, né? Elencamos alguns problemas. Agora, eu quero que nós vamos voltar naquela tela que vocês preencheram e vamos pensar sobre o problema priorizado. O que seria aquele problema, assim, mais chave, que vocês olham e veem que ele impacta mais dentro da empresa, tá? Eu vou voltar aqui. Bom, então aqui nós estamos com todos os problemas listados, analisando o impacto dos custos, o impacto do faturamento. Vocês conseguem visualizar aquele que é mais importante, mais relevante, mais impactante? Seria os processos? Ele está tanto no alto custo quanto no alto no faturamento. E está isso aí mesmo, ele está presente nos dois. Eu acho que a mudança ali seria bem grande para a gente, né? Isso é um retorno bem bom. Trabalhar de uma forma mais organizada vai fazer muita diferença. Então, a gente pode ver aqui, né? Tá vendo como é interessante a gente listar e definir os impactos? Porque aqui vocês conseguem ver que os processos não estarem estruturados, eles impactam de forma alta, tanto nos custos quanto no faturamento. Certo? Então, vamos priorizar esse processo para a gente melhorar? Vamos. Sim, faz sentido. Nessa tela aqui agora, então, eu quero que vocês detalhem, a gente conversou já sobre vários problemas, descreva aqui uma forma, como seria esse problema. Vamos detalhar esse problema priorizado aqui. Ah, legal, Kaique, colocar a etiquetinha aí, bacana. Vou colocar uma identificação aqui, né? E a gente, até baseado no que a gente conversou, né, no radar, eu acho que a gente já teve uma noção bem legal do que está acontecendo em relação a esses processos não estruturados, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. A gente tinha também comentado que a gente tem algumas formas de tentar se organizar, né, com relação aos processos, aos serviços, mas a gente não registra. Então, o que a gente faz? A gente tem algumas reuniões de alinhamento, mas é mais para planejar como que a gente vai fazer o serviço, como que a gente vai fazer essa entrega, né? Então, a gente separa a tarefa por pessoas, né? E só. Entregou a tarefa para cada um que se vire. Como ele vai fazer, não sei, ele vai fazer. Nossa! Então, a gente sabe.
Se vira nos 30. Dá seus pulos. Mas olha que ponto positivo. Tudo a gente pode olhar pelo lado positivo, né? Isso demonstra que a equipe é bastante comprometida, né? Porque se dessa forma todo mundo abraça e vamos fazer, vamos entregar, é bem legal. Parabéns, vocês estão bem, com certeza. Muito bom. Realmente. Bom, coloquei esse textinho, faz sentido para todo mundo? Faz sim. Se ajeitou essa organização, distribuições semanais, diárias. Só que, ao mesmo tempo, como a Dani disse, somente para o planejamento dos nossos produtos. Não é assim algo sobre as pautas que deve ser feita. Diferente. De melhorias também, não. A gente não fala geralmente sobre melhorias. A gente só fala o que tem que fazer e como que a gente vai fazer e pronto. Alguém pode ler aqui o problema, então? Esse problema, ele evidencia, tá? O porquê os processos não estruturados estão impactando de forma tão alta dentro da empresa. Podem ler o problema para a gente poder assimilar essa evidência? Tu lê ou alguém quer ler? Tá, então vou ler. Então, o problema é que nós organizamos e distribuímos as tarefas semanais e diárias, observando os prazos de entrega, tempo de trabalho, entrega e prazo de fornecedores. É óbvio, nós temos que entregar o produto no prazo, então a gente faz isso. E também nós distribuímos as atividades de acordo com o número de colaboradores e capacidade de trabalho de cada um. Todo esse processo é feito sem registro, o que nós comentamos realmente, e as tarefas são distribuídas e enviadas diariamente por meio de grupo no WhatsApp. Não é realizada conferência ou devolutivas das tarefas realizadas ou não, relatos de intercorrência ou problemas no processo, que poderia levar a novas soluções. Realmente, quando a gente lê que tudo é enviado pelo WhatsApp, a gente começa a ver que é bem... Fica claro, né? É muito profissional, né? Digamos assim. Tem alguma coisa que vocês ajustariam aqui ou é isso? A evidência seria essa mesmo? Eu acho que é isso aí. Estou contemplado com essa realidade que a gente vive. Eu também. Ah, então ok. Agora, então, nós vamos passar aqui para essa parte do mapeamento de soluções. Agora começa a ficar legal. Eu gostaria que vocês anotassem a forma, né, o conceito que eu vou passar agora para vocês, porque aí depois se vocês tiverem dúvida, vocês anotam o que eu vou explicar, aí se tiver dúvida, eu volto lá para explicar novamente. Mas se anotar, já fica mais rapidinho. Toda hora eu Ok, tudo bem. Já estou com o caderno e a caneta. Já, né? Tá ótimo. Então, aqui, vamos lá. Então, aqui primeiro, vamos pensar nas evidências, na causa, nos impactos e nas ações, tá? Aqui, vamos realizar perguntas para obter direcionamento acerca do problema. As respostas de vocês vão servir como insumos, tá? Para o brainstorming de possíveis soluções. Evidências. Quais são as evidências da existência deste problema? Há dados ou relatos que concretizam-no? Olhem lá para aquele problema, né? Então, a gente vai colocar as evidências, os dados que concretizam e vamos traduzi-lo aí, vamos deixar ele de uma forma mais clara possível para anotar aqui nessa evidência. Tudo bem? Tudo bem. Depois, nós vamos olhar para a causa desse problema. Concordam que todo problema existe uma causa, uma origem? Sim. Se a gente não resolve a origem, ficamos sem... Esse problema acaba retornando, né? Se não resolve lá na fonte. Então, nós vamos pensar sobre a causa. O que pode ter originado? O que está ocasionando esse problema que nós definimos como prioridade? Vocês, né, definiram como prioridade, tá? Aí vem os impactos. Quais são os impactos que este problema tem gerado na empresa? Que impactos são esses? Vamos pensar aí em quanto impacta, como impacta, o que ele traz aí para vocês de... E a gente já falou dos impactos, então não vamos ter tanta dificuldade. Uma dúvida, Fabiane. Esses impactos,
Eles são financeiros, são de marketing, são qual tipo de impacto? Eles são impactos de custo, de financeiro, né, de faturamento, que seria, ou de pessoas. Tá bom? Entendi. Nesses aspectos é que impactam, tá? Alguma ação ou medida que vocês já tenham realizado com relação a isso, se já fizeram ou não, e se fizeram, qual foi essa ação? Tudo bem? Tudo bem. Perfeito. Beleza. Depois nós vamos mapear as soluções. Nós vamos aqui colocar as ideias de soluções, porque nós estaremos olhando para a evidência, para a causa, para os impactos, para as ações, e aí vamos entrar aqui, ó, nessa esfera das ideias e soluções, o que vai ajudar a gente lá na frente, na nossa próxima montagem, aqui, nossa próxima ferramenta, tá? Então, eu vou voltar aqui e nós vamos, então, como vocês anotaram, agora, caso tenham alguma dúvida, a gente vai conversando, eu posso voltar lá novamente naquelas perguntas da explicação, né, com relação a esses pontos. Divirtam-se, fiquem à vontade. Então, essa evidência, ela seria, no radar tinha outro tipo de evidência, então aqui seria, por exemplo, a pessoa que é impactada diretamente pelo problema, é isso? Na evidência, assim, o que é que te faz escolher, o que evidencia, o que te demonstra que aquele problema é o mais importante, é o que mais está impactando nos custos e no faturamento, a ponto dele ser a sua prioridade. O que acontece? Acho que eu pensei em algo. O que evidencia? O que você pensa? A gente estava falando sobre as tarefas, né, de organização, e a gente sabe que escritório, né, de publicidade, agência de publicidade, é tudo uma loucura, né? Chega demanda, sai demanda, e aí a gente se pega muito reclamando, né, sobre a desorganização, né? Então, acho que, claro, é uma reclamação que a gente se engloba nesse erro, mas acho que todo mundo da agência já se pegou pensando sobre esse ponto, né? Então, talvez algo relacionado a essa desorganização das atividades faça sentido ter uma evidência. É unânime, né? Todo mundo tem esse sentimento, já deu esse feedback, a gente só não conseguiu ter soluções mesmo. Entendi. Então, vocês sabem que existem reclamações dessa desorganização, dessa falta de controle, mas nunca olharam para ela. Na dinâmica do dia a dia. A gente fica tão na correria do dia a dia, só preocupado em produzir mesmo, em trabalhar, que acaba não se preocupando em resolver algumas coisas, né, que poderiam melhorar. Tá bom. Porque falta tempo, né? Organizar melhor. Tá desorganizado, falta tempo para organizar, porque precisa. Exatamente. O cliente precisa entregar, tá certo. Bem compreensível. E qual que é a causa de tudo isso? Por que vocês acham que essa desorganização das atividades está acontecendo por parte da equipe? A culpa é da equipe? A culpa é da... Não é da equipe. Não. Eu acredito mesmo que sejam os processos que não estão definidos. Concordo. A gente tem um produto, nós recebemos, por exemplo, uma demanda do cliente e fazemos tudo assim. A gente faz uma reunião e fazemos tudo na hora, sem decidir como planejar isso. A gente não tem uma rotina definida. Daí a gente sempre tem que fazer o projeto de novo para cada novo cliente. É como se estivéssemos aprendendo de novo. Certo. Exato, concordo. Vou colocar como falta de processos, né? Depois a gente pode alterar. Okay. Falta de processos definidos, talvez. Acho que falta de processos já fica bem claro, né? Porque se está faltando, não está definido. Pode ser? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom, né? Sim, tranquilo. E os impactos? Onde é que ele vai... Onde é que ele impacta? O que ele traz de... O que tudo isso traz de impacto na empresa? De sensibilidade? Aonde que essa situação mais aperta? Qual que é o calo que aperta dentro da empresa por conta dessa desorganização e a reclamação e a falta de processo? Então,
Pode falar, Kaique. Eu ia falar da produtividade em si, né? Eu vejo o pessoal reclamando, às vezes ali tem que fazer as coisas de última hora, né? Porque não tinha um processo bem definido. Pessoas às vezes ficam ociosas porque estão dependendo de algum processo anterior de outra pessoa, né? Acho que essa é a minha visão, assim, mas pode complementar, Luana, se quiser. É outra coisa que nós temos também, Fabiane, contra a realidade é que só conseguimos atender no mínimo 6 clientes por mês e no máximo 20. E assim, nós queremos aumentar essa carteira de clientes. Eu acho que seria bom para a empresa tudo, mas não conseguimos, porque realmente temos muito trabalho para fazer. E se vocês olharem para esse desejo de aumentar, e aí quando vocês me falam que atendem 16, que tem essa capacidade, que só podem chegar a 20, mas ao mesmo tempo não está bem definido, não tem meta, não tem um controle bem certinho para medir isso, de repente você pode estar aí criando uma expectativa que a realidade seja outra. De repente, a hora que organizar esse problema como que é o prioritário, vocês descobrem que tem um potencial aí guardado. Quem sabe? É possível, sim. Né? E aí, que ação podemos fazer? Que ações, né, vocês fazem para que isso não aconteça? Reuniões mensais. Acho que nas reuniões, né? Reuniões A mensais. gente dá uma olhada nisso. O máximo que a gente faz hoje são essas reuniões mensais de alinhamento e, assim, é um planejamento muito básico, né? Algo muito superficial. Né? A organização que a gente tem aqui dentro hoje da empresa é através dessa reunião mensal e depois de alguns alinhamentos semanais só para definir as tarefas, né? Mas nada que ajude tanto assim, né? Pode melhorar bastante nesse quesito. Tá. Agora nós vamos fazer um brainstorming de ideias, tá? Vamos fazer aqui uma tempestade de ideias, de propostas, de soluções. Vamos colocar o cérebro, vai sair daqui, hein, saindo fumacinha, né? Eu falei no começo que ia ser um pouquinho longa nosso encontro, né? E a cabeça fica ali a 1000 por hora. Mas vamos lá, olhando para essa evidência, para essa causa, para esse impacto e essa ação que vocês fazem. Olhem bem para essa tela e pensem. Quais seriam soluções para que isso parasse de acontecer dentro da empresa? Vamos pensar assim, às vezes a gente pensa, a solução seria essa. Ah, não, mas é difícil acontecer. Ah, mas poderia fazer tal coisa, só que isso é caro. O exercício aqui é, pensem na solução e não no quão difícil ou quão oneroso ela seria. Isso aí a gente vai olhar, podemos olhar depois. Então, pensem aí nas ideias. Aí vocês, com certeza, já quando pensam no problema, imaginam o que pode ser, mas ficam naquela incerteza, se sim ou se não. Deixa a incerteza para o próximo passo, né? A hora que a gente for fazer testes e experimentações. Por enquanto, pensem nas ideias. Deixa a ideia fluir. Alguém pensou em algo enquanto eu falava? Tem algo Bom, que eu sempre comento com o Kaique, que eu sempre repito para o Kaique, e que nós temos um sistema. Nós temos um sistema que o Pub, que permite fazer a produção de pautas diárias, produtividade, também ele faz esse cálculo, essa mensuração, mas não utilizamos, porque assim, as pessoas não estão capacitadas na empresa, então não dá para utilizar. Nem sabemos o que fazer com o sistema direito. Então, veja bem, vocês têm disponível uma ferramenta, só está faltando utilizar. Olha só, estão com a faca e o queijo na mão. Exatamente. Vamos com ela para editar no WhatsApp. Vamos utilizar, então? Já dá para organizar dentro do sistema sem precisar ficar enchendo o WhatsApp aí. Agora nem acaba a memória do WhatsApp aí do celular, né? É verdade. Vamos lá. Vamos encher essa caixinha aí, vai. Quero ver a criatividade de vocês agora e aflorar. Eu acho que esse ponto, né, se for colocar como solução, Fabi, vê se faz sentido, seria a capacitação sobre o sistema, né? Além de utilizar, seria de fato de todo mundo saber completamente sobre o sistema, até para pensar em melhorias futuramente. Faz sentido? Faz sim, faz sentido, equipe, vocês passarem por essa capacitação?
Sim, Ou fazer um você treinamento, sabe? uma capacitação, todo mundo conseguir usar o sistema. Legal. E mesmo quem já alguém que saiba ou lembre, ter uma capacitação te faz relembrar, né? E ver alguma coisa ali que passou batido e não sabia. Sim, para fazer essa capacitação também precisamos rever os custos. Quanto vai custar tudo isso? Qual vai ser o preço? Eu não lembro. Temos que rever isso. Tá, depois o Rubens vai lá fazer essa negociação, né, Rubens? Claro. Exato. Vamos deixar essa tarefa aí pro Além Rubens disso, depois, né? então. Sim. Pensando sobre o acompanhamento das pautas, das metas, né? Eu até tinha falado com a Luana sobre as reuniões, né? A gente tem o pensamento de ter uma frequência maior. Uhum. E eu queria saber como faria mais sentido, né? Talvez de ter uma reunião semanal, ter uma reunião diária ali um pouco mais enxuta antes de iniciar o trabalho. Faz sentido para vocês? Faz sim. Para mim faz sentido. Eu acho que vale a pena direcionar essas reuniões, as diárias e as semanais, né? Pra gente. Já que já tem as mensais, elas continuariam? Sim. Sim. Seriam... Sim, as mensais de fechamento, né? Para te fazer de fechamento mensal, é necessário. Aí as diárias seriam para, além do sistema, né? Que a gente vai alimentar com as tarefas, né? Dividido por cada pessoa, recursos que a gente vai precisar. Além disso, né, a gente conversar de manhã para dar aquele up, dar aquele ânimo, né? Para a equipe. E se organizar. Uma comunicação. Perfeito. Legal. Acho que semanal, até o Matheus pode complementar sobre os alinhamentos, né, Matheus, para a semana, feedback também do que aconteceu. Acho que seria interessante, até um ponto que a gente conversou. Eu acho que é importante, assim, sei lá, todo comecinho de semana a gente já vê o que aconteceu na semana passada e também planejar a semana que a gente está começando. Acho que faria sentido. Legal. E dar um gás para a equipe, Perfeito. né? Uma semana bem animada. E seria bem melhor para a comunicação também. Comunicar as atividades que cada um faz, daí seria melhor para o fluxo de trabalho. E até para verificar se todo mundo está entendendo o sistema, se estão conseguindo alimentar, estamos todos entendidos disso. Acompanhamento, né, Dani? Bom, tem alguma coisa além disso? O que vocês acham? Eu acredito que em relação aos processos, né? Assim, tudo isso tem em relação com os processos, mas a gente deveria definir melhor eles de uma forma que fique mais visual, que cada pessoa saiba como tem que fazer, né? Que, por exemplo, se aquela pessoa responsável por uma atividade não estiver na empresa, outras consigam desenvolver aquela função, outras consigam realizar aquele trabalho. Então, deixar bem padronizado, bem definido, bem modelado, né, o processo. Como que a gente pode chamar isso? Um fluxograma que está faltando, seria? Isso, um fluxograma dos processos. Acho que seria. Como que a gente poderia fazer isso, Fabiana? Você já trabalhou com várias empresas. Como que nós poderíamos fazer um modelo de todas as tarefas que são realizadas, por exemplo, para entregar o projeto para o cliente? Tem alguma ferramenta? Tem uma ferramenta. Se você tiver ali o conhecimento do fluxo, tem uma ferramenta chamada Visage que pode ajudar. E caso ali você não consiga fazer sozinhos, vocês não consigam fazer sozinhos ou tenham alguma dificuldade de compreender ali essa construção do fluxograma, nós podemos solicitar a um consultor do Sebrae para ir aí visitar, fazer uma proposta, fazer um orçamento. Lembrando que vocês têm descontos subsidiados por estarem no programa Brasil Mais. E assim, algum profissional específico, qualificado dessa área, pode vir auxiliar vocês nesse desenvolvimento. Tá? Então, tem das duas formas. Tem ferramenta que vocês podem fazer sozinho. Tá difícil, não estou conseguindo. A gente pede ajuda ali para a equipe de consultores e a gente vê qual departamento é mais preparado para auxiliar vocês nesse ponto. Maravilha. Sim, porque realmente nós temos o conhecimento de todo esse fluxo, mas eu não tenho ideia de como fazer isso. Modelar fluxograma de processos. Tá. Acho que eu imaginei uma modelagem, assim, né? Não sei muito bem, foi o que eu ouvi falar,
Mas a gente pode procurar mais sobre, então, Luana. Sim, com certeza. Depois eu vou passar lá no WhatsApp de vocês o nome certinho desse aplicativo, essa ferramenta aí, o Bizage, e vocês dão uma olhadinha. Uhum. Se ficar difícil, me chamem, tá, gente? Qualquer ação aqui, vocês fiquem à vontade para me manda áudio, manda foto. Às vezes eu não respondo na hora, se for à noite, se for no fim de semana, podem mandar, que assim que possível eu vou dar atenção para aquela demanda que vocês estão precisando, tá? Tudo bem. Bom, então agora ainda tem mais aqui 2 itens. Tem mais 2 espacinhos. Se precisar também a gente aumenta a base, tá? Vamos lá. Tem mais alguma coisa? Acho que é só isso. Olha, acho que não. Alguma coisa? De soluções, acho que não. Por enquanto, acho que é o suficiente. A gente tem bastante trabalho. Agora, então, olhem bem para isso, né? Para como está aqui. Tantas soluções que vocês já conseguiram pensar e destacar. Tá certo? Nós vamos aqui, então, olhar para a decisão. Qual das soluções propostas será um protótipo? Nós vamos entrar ali no plano de ação. Deixa só eu ver aqui uma coisa. Essa aqui é o geral mesmo. Bom, essa aqui é esse modelo, esse problema que vocês desenharam. Eu vou, ao final do nosso encontro, deixar a tarefinha do próximo, tá? Que vai ser o desenvolvimento de um protótipo, uma espécie de testagem de soluções. Tudo bem? Mas antes a gente vai aqui, então, falar sobre as orientações dessa tomada de decisão. Se no meio do caminho, durante a semana, durante os dias aí que vocês estiverem fazendo essa tarefa, mas eu vou reforçar sobre a tarefa no final do nosso encontro, vocês podem também revisar, trocar de problema, né? Verificar, não, tem um outro problema aqui que é mais impactante e tal. Só é importante olhar assim como elemento-chave mesmo, aquele que contempla e vai refletir nos departamentos num todo da empresa, tá? Para a gente trabalhar algo que seja realmente impactante e alto. Bom, então aí, assim, as orientações para tomar essa decisão do que eu estou falando. Qual será o custo para a implantação dessa solução? Vai custar muito? Eu vou gastar muito, né? Eu vou ter que despender de um orçamento que eu não tenho. Se vou despender de recurso financeiro, tem esse recurso? Tem recurso humano? Ou eu vou precisar contratar gente? E se eu contratar, eu vou conseguir? Isso vai impactar mais ainda no custo? Vai impactar ainda mais em problemas para a empresa? Então, vamos olhar para isso, para ter esse cuidado, tá? Solução, tem boas expectativas para a resolução do problema? Essa solução que nós estamos pensando, né? Ela vai realmente ajudar o problema? E qual é a solução mais viável para a implantação? Tá? Então, depois nós vamos olhar para todas essas soluções, nós vamos organizar essas soluções, pensar, nós vamos detalhar isso aqui, que custo é esse, que recurso humano precisa ou financeiro, que expectativas positivas essa decisão dessa solução nos traz e qual é a solução mais viável para a implantação. E aí, com esse olhar, respondendo essas perguntas, nós vamos montar um plano de ação, que consiste em para que serve? Ele é utilizado para definir as ações que devem ser realizadas com metas e objetivos. Vocês vêm falando bastante que não sabem das metas, que não conseguem acompanhar, né? Que até tem meta, porém é meio assim, né? Enfim. E aí também apontando os responsáveis por desenvolver cada uma delas e acompanhar o andamento. E assim possa atingir melhores resultados. Esse plano de ação será uma ferramenta de trabalho para solucionar os outros problemas que não foram priorizados de acordo com a disponibilidade do empresário. Ali nós falamos daquele problema que foi priorizado, mas existem vários outros ali
vários outros 6, né? Foram 7 ao todo, nós elencamos 1. Sobraram 6 ali na régua. Então, agora nós vamos colocar dentro de um plano esse mapa aqui que vocês estão vendo. Nós vamos incluir nesse mapa tema, ação, tipo de ação, indicador vinculado, responsável, forma de viabilizar, data de início, data de conclusão e status. Dito isso, quero mostrar aqui para vocês. Novamente, anotem, caso esqueçam, esses aqui são os itens de classificação que nós vamos usar para colocar nesta caixinha, tá? Em que tema dentre esses temas aqui, aonde o nosso problema se encaixa? Aonde o problema que foi definido por vocês se encaixa nessas classificações, ok? Então, nós temos áreas de intervenção de inovação para melhoria na empresa. São classificados como finanças, gestão, inovação em processos, inovação em produtos e marketing, marketing e vendas, práticas sustentáveis e transformação digital. Tá bom? Aí nessa caixinha aqui nós vamos correlacionar o problema com uma dessas etiquetas, né? Aqui nós estamos falando de temas, um desses temas e colocar no nosso mapa. Tudo bem até aqui? Tudo bem, Fabiana. Tudo bem. Tranquilo. Aí, olhando para esse tema, nós vamos definir uma ação. Que ação eu vou fazer? Descrever a atividade a ser desenvolvida que contribuirá para o alcance de resolução. É aquela coisa assim, é o agir mesmo. Eu vou fazer isso de forma bem pontual. Eu tenho aquele problema dentro desse tema e eu vou fazer essa ação. Tá bom? Então, anotem aí que é a ação. Quais são os tipos de ação também? Classificadas como: é uma ação que a própria empresa vai fazer? É uma aquisição de equipamento? É uma capacitação, como vocês falaram lá, uma coisa do sistema que vocês têm, mas não usam, precisa de uma capacitação, tá aqui, ó, é uma das classificações. Uma consultoria de gestão, aí também. Consultoria de tecnológica, né, para montar o fluxograma, para montar os processos, para definir modelagem, tá? São eventos, a gente precisa incluir como evento. É a implantação de software mais equipamentos, ou seria serviços terceirizados? Ok? Ok. Aí vem o indicador vinculado. Instrumento de medição para qual a ação estará vinculada e que será impactado a partir da sua implantação. Qual é o indicador que vai ser impactado? O indicador de custo, de faturamento ou de pessoas ocupadas? Tá bom? Só uma coisa, Fabiane. Esses 3 indicadores, eles têm tudo a ver, né, com o cálculo do indicador da produtividade que nós vimos no encontro 2. Tá. Isso mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo. É aquilo lá que a gente estudou, que a gente viu. Ok. E aí, depois disso, nós vamos definir quem é o responsável por essa implantação e mensuração. Tá? Tem que ter um dono, né? A ação. Quem que é o pai dessa atividade aí? Quem que vai ser? Vamos colocar Kaique para tudo. E aí, o chefe... você tinha falado, Luana, não tem mais nada para fazer, né? Vamos criar novas funções. O chefe tem que trabalhar agora? O chefe vai ter que trabalhar, então? A gente vai trabalhar dividindo aqui, vai dividir para todo mundo. Não vale passar para todo mundo, viu, Kaique? Vamos colocar o Kaique aí na onda também. Então, definimos quem é o responsável, que forma vamos viabilizar. O recurso vai ser 100% da empresa? Nós vamos usar subsídio do Sebrae? Vai não ter custo adicional? Ou vai fazer financiamento? Tá bom? Que tem que ter uma forma ali, como é que eu vou implantar isso? Quando vamos começar? Quando pretende começar? Quando pretende terminar para finalizar essa implantação? É importante que essa finalização aconteça
dentro do nosso programa, porque assim eu consigo acompanhar vocês até o final e medir até o final. Lembrando que o nosso programa o nosso ciclo tem 4 meses, então quando pensarem na data de início e data de conclusão, vamos procurar ali agilizar, né, para a gente concluir no prazo e ter um case aí de vocês, fazer uma coisa bem legal. Status: está iniciado? Está em andamento? Está suspenso? Está concluído? Tá bom? E não precisa justificar não, tá? Ah, suspenso, não comecei a fazer, não faço mais. Porque não sei o que, não precisa, não tem que dar satisfação não, tá bom? E aí depois eu venho explicar para vocês a tarefa, porque o nosso encontro não acaba quando termina, eu volto depois para buscar a tarefa de vocês. Olhem de novo para cá então, se precisarem a gente volta nessa tela para agora preenchermos aqui o plano de ação. Tema. Eu vou passar aqui primeiro, vamos pegar o primeiro dos problemas, tá? Estagnação de relacionamento com o cliente. A estagnação. Essa estagnação de relacionamento com o cliente. Vamos começar pelo tema que foi definido como prioridade, que aí a gente olha para ele primeiro e vemos o que ele puxa junto com ele. Sim. Então tá aqui, processos não estruturados, daquela classificação que eu passei para vocês. Processos não estruturados. Vou voltar lá de novo. Enquanto até aqui, Fabiane, eu acho que inovação em processos, não é? Inovação em processos, né? Finanças, gestão, inovação em processos, inovação em produtos e serviços, marketing e vendas, práticas sustentáveis e transformação digital. Que ação podem fazer? Se em algum dos itens esquecer, me avisa que eu volto na tela ou eu pego aqui e falo para vocês que eu tenho minha colinha aqui no meu material. As minhas fichas estão aqui na minha mão. Utilizar o sistema, é uma boa, viu? Tá lá disponível, né? Que tipo de ação precisa ser feita? A tipo de ação é capacitação, né? Capacitação. Essa capacitação realmente necessária. Uhum. Porque é um desperdício ter um sistema e não utilizar a pessoa. É verdade. Já está sendo pago, né? Só falta usar. E aí é despesa, né? Sim. Se não usa, Se usar, é faturamento, né? Aumenta os lucros. Se usar, aumenta o lucro. Responsável é o chefe, né? Aí é com você. Tem que puxar a fila. Só não pode deixar tudo para um só, mas assim, aí é com quem vai fazer o quê é com vocês. Vamos dividir, sim, vamos. Vocês estão conseguindo enxergar toda a apresentação ou aparece para vocês as janelinhas? Tá ótimo. Não. Tá ótimo? Agora tá perfeito. Só tá aparecendo o plano de ação, realmente. Aí, pronto, assim. %100% subsidiado pela empresa. Alô, Rubens. Oi, Matheus. A data de Você gosta disso, Rubens? não precisa ser subsidiado. Não precisa na data de início colocar assim, dia, mês e ano, tá? Pode colocar só o mês e o ano. Certo. Eu acredito que isso pode ser feito já nesse mês. Só que, claro, a gente vai precisar fazer essa capacitação, a gente vai precisar chamar a empresa que cuida dessa capacitação. E vocês acham que isso demora para a empresa vir? Não, não demora. Realmente, agora que estamos na época pandêmica, eu acredito que a capacitação vai ser online. Enquanto antes, precisava reservar um hotel para a pessoa pagar a viagem, mas agora eu acho que é online. E quando eles fazem a capacitação, do que eu vi de outras empresas, é mais ou menos 5, 6 dias.
Todos os dias tem um objetivo diferente com a equipe. Um objetivo de conhecimento prático. Tá bom. Então, 5 dias, ele deu ali uma conclusão para julho. Aí podemos calcular assim, que até agendar, de repente ele pede um prazo, mais uma semana, para mais começar a fazer, né? Aí até julho a gente dá uma olhada para isso, em como está. Não iniciado. Sim. Muito bem. Tem mais coisas, ações e tipo de ações que vocês gostariam de elencar para esse item? Ou a gente pode já olhar para outros? A questão das reuniões com maior frequência. A questão das reuniões que a gente comentou, tanto diárias ou semanais, ou as duas. Ótimo. Porque ela está bem vinculada ali ao seu problema-chave, né? E seria uma ação tão fácil de realizar também. Se a gente fizer reuniões diárias de 15 minutos, assim, antes de começar, a gente tomaria um café, algum biscoito, e a gente faz a reunião ao mesmo tempo. Olha só. É agradável, né? Viu aí, Rubens? Ela já quer... Já virou biscoito, já gostei. Viu? Café, biscoito. Coffee break. Já trouxe aí uma confraternização. Pão de queijo. Já está trazendo uma confraternização que eu não vi ninguém falar ainda, hein? Nessa empresa aí de confraternizar. Vocês falam de trabalho, trabalho, trabalho e não falam sobre... A gente foi fazer um happy hour, a gente tomou um café juntos. Aí, já gostei, tá vendo? Já começou a ficar mais legal aí. Vou também. Mas o Rubens não deixa fazer confraternização. Custo para a empresa, despesa. A gente divide, cada um leva uma coisa, cada um faz o seu prato para favorito em casa. Eu levo ânimo no escritório. Sim. Me chama, tá? Elas são boas não só para produtividade, faturamento, custo, tudo isso que a gente está falando, né? Mas até para a própria equipe, né? Se sentir envolvida nos processos, para eles terem parte. Quando a gente dá uma responsabilidade para uma pessoa, ela faz parte daquele processo. Então, a comunicação melhora demais. Nossa, as coisas fluem, o clima melhora no trabalho. Muito bom. Maravilhoso. Concordo. Bom, então aqui, ó, o Kaique está colocando que as reuniões diárias, a ação é pela própria empresa, vinculado ao faturamento. Quem vai fazer isso é o Matheus, que vai acompanhar. 100% viabilizado pela empresa. Eu acho que ali na forma de viabilização pode colocar sem custo adicional, né? Porque se a gente for fazer uma reunião e for para cada um trazer alguma coisa, acho que não vai ter custo para a empresa. Tá certo. Faz sentido. Melhor implemento é isso. Melhor implementação na inovação é essa que não tem custo, né, Rubens? Exatamente. É a melhor, né? Mais por menos. Organização. Investimento, mais informação, a gente vai tirar coisa boa dessas reuniões. E muito trabalho, hein? E muito trabalho. Para treinar o pessoal, para se acostumar a usar o sistema, muito trabalho. Mas, ó, a hora que vocês começarem a usar o sistema e estiverem fazendo essas reuniões que a gente conversou, vocês já tinham comentado em outros encontros sobre essa necessidade, né, de passar os objetivos do dia, vocês vão ganhar tempo. 15 minutos investidos no início acabam refletindo em horas a menos em outros momentos, sabe? Aí, ó, 15 minutos. É aquela dor da mudança, né? A dor do início. Aí depois você acostuma, nem sente mais. Então, é o Matheus que vai cuidar das reuniões diárias e semanais? Pode deixar comigo. Ok, Matheus. Muito bem, proatividade ainda temos por aqui.
Depois, nessa última parte, nós falamos, vocês lembram das ideias de soluções, nós falamos do fluxograma, o de modelar o processo de atividades. Correto. Deixa comigo que eu cuido dessa parte aí do fluxograma dos processos. É a Dani que é especialista nisso. Tudo que é operacional. Vamos lá, gente. Aí vocês me ajudam, né? Me ajudam aí. Esse também não tem custo, né? Não tem custo adicional. Só o tempo pago. Fabiano, o que você acredita? Essa parte de fazer o fluxograma de processo pode ser algo que seja mais demorado em relação à data de início e conclusão? depende muito, sabe? Vai depender de vocês um pouco, de fazer esse desenho e olhar para as etapas do trabalho, do processo e da interligação de cada departamento da empresa. Né? Por exemplo, qual departamento depende de qual? Qual serviço depende do quê? E se o cliente não aprovar, volta para quem? E quando ele aprova, vai para onde? Então, é olhar esse caminho que o trabalho faz, é que pode demandar um pouco mais de tempo, mas não é tão demorado, não. Eu acredito assim, se vocês pararem ali um dia para fazer, é possível fazer no mesmo dia. É que eu tenho essa percepção que, por exemplo, eu não conheço realmente o trabalho do Matheus. Eu não conheço o trabalho de finanças do Rubens. Eu não conheço o trabalho da Daniela. Porque aí com um pouquinho mais, porque a gente sempre faz as coisas juntos. Mas assim, nós vamos precisar realmente juntar todas as pessoas, até alguns estagiários que realizam um trabalho em paralelo, para conseguir montar esses processos. Sim, e nisso as reuniões diárias, semanais vão ajudar bastante. Então, claro que eu vou precisar de um tempo, né, para eu pensar, para eu idealizar esses fluxogramas, mas depois a gente vai validando a cada dia, né, se eu não estiver conseguindo alguma parte ali, também não conheço o trabalho dos outros, né, então, quando eu precisar chegar na parte deles, eu vou lá, a gente senta junto e faz junto, e nas reuniões diárias, semanais, a gente vai validando essas ideias, né, a gente vai vendo se está ok, se precisa mudar, o que precisa acrescentar. Entendi. Bom, olhando aqui, vocês preencheram toda a listinha, todo o plano, essa página do plano de ação. Se eu voltar ali, eu vou só voltar aqui rapidinho para a gente olhar o que estaria interligado ali com aquelas 4 soluções, porque no que eu anotei, aqui o segundo impacto, por exemplo, é o item 7, que está ali, ó, bastante alto e nenhum custo. Desconhecimento dos resultados alcançados por projeto. Ele está ali na gestão também, vocês vão conhecer quando fizerem essa implantação. Então, percebem que ele já fica contemplado ali naquelas ações que vocês estabeleceram? Sim, certo. Aí vem aqui o item 1, como próximo, né? Esse item 1 também está alto e nenhum custo. Eu vi que foi o próximo ali que o Kaique colocou, como eu acredito, né? Você me confirma, por favor, Kaique? Ele entra aqui como na mesma questão do 7, né? Impactando pouco em custo e muito no faturamento. Porém, tem uma nova classificação ali, que foi a de marketing e vendas. Justamente, a gente tinha conversado com o Kaique sobre isso. E para conseguir realmente fidelizar o cliente, reter o cliente e conseguir essa conversão do cliente também, a gente tem que implementar uma CRM, o Customer Relationship Management, porque senão a gente não consegue implementar estratégias que tenham realmente algum resultado para reter esses clientes. E aí isso não tem custo adicional, porque é algo que vocês mesmos fazem, né? Sim, a gente já tem esse conhecimento. Excelente, então. Aqui eu deixei mais uma página para a gente poder acrescentar. O Kaique estava fazendo isso enquanto a gente também conversava. Você copiou daqui, Kaique? Deixa eu ver aqui. Ah, não, para cá. Dupliquei, aí
E aí agora a gente só está alterando, né? Pelo que a gente tinha falado, a gente vai colocar os outros pontos, né, que não entram no foco principal de problema, né? Certo. Pelo menos que a gente tenha um plano de ação, seria isso, né? Isso. Então vamos voltar lá naquela página de novo para vocês. Eu acho que se eu clicar aqui, fica mais rápido para eu encontrar ali. Peraí. Aqui, a gente volta nessa página. Então, aqui como próximo, o que está alto ainda? Aí está alto nos custos e médio no faturamento. Um ponto de atenção aqui, esse 3. ROI baixo do esperado por campanha de marketing. Voltou o marketing aqui. Então, seria ali marketing e vendas, né? Deixa eu passar Isso. para cá. Não sei se assim ficou mais rápido ou mais demorado para eu fazer, para passar para vocês. Ok, então está aqui o 7. Analisar e acompanhar as ações da própria empresa. Também acho que vocês já anotaram aí tudo, né? Eu anotei aqui, precisa ficar voltando toda hora. Sim, mais ou menos isso. Já conversamos sobre isso. No marketing de vendas, nós temos a CRM para implementar o relacionamento com o cliente também, que deve ser feito de forma melhor, de forma mais formal, porque tudo é informal na empresa. E também a questão das campanhas que nós realizamos, os investimentos nas mídias que nós fazemos, precisamos ter indicadores para analisar isso. Precisamos acompanhar os resultados melhor e ver quais são efetivas ou não. Certo. Aí tem aqui o próximo item de prioridades, né? Foi o item 4, por não ter metas definidas e nem sistema de incentivo. Esse tema aí está nas finanças, né? O inventário de vulnerabilidade na gestão. Ótimo. Isso. Inventário de vulnerabilidade está ali em último ponto para poder verificar. É isso, acho que já foi uma parte aqui, né? Acho que é isso, né? Acredito Acho que já é demais. Faz Já é sentido, bastante. Tem bastante coisa para fazer. Sim, Muito pessoal. bom. Se a gente somente fazer isso, vamos sair completamente da nossa zona de conforto. Algumas coisas que vocês já queiram, vou fazer reunião amanhã, fiquem à vontade, viu? Amanhã de manhã chegar e dar aí uma olhadinha, de repente já começa a criar novos hábitos, né? Porque aqui nesse plano de ação agora, vocês vão conseguir ter começar a ter uma organização de prioridades, uma organização de soluções, né? Olhar para soluções. E podem aparecer outras também, não tem problema nenhum. Irem alimentando ali. Desde que, vejam bem, é importante também não sobrecarregar para não tumultuar, né? Porque senão cria aquela expectativa de resolver tudo ao mesmo tempo e não resolve nada. Certo? Sim. Isso é verdade. Prioridades. Então, é isso? Aqui, ó, o nosso quinto encontro. Isso. É a nossa tabelinha. Nós vamos continuar preenchendo depois,
essa lista, tá? Esse Jamboard. E aí eu quero falar para vocês sobre o nosso próximo encontro. Estão ansiosos para a gente se ver? Eu adoro saber que a gente vai se encontrar. Quando acabar, vocês vão ficar sentindo minha falta, né? Vai falar, nossa, como foi legal, agora a gente faz sozinho, mas o bom é que quando a gente vai te chamar para fazer mais coisa. Não vou poder. Mas vai ser uma alegria, viu? Saber que vocês querem me chamar. Eu só vou relembrar vocês depois que não poderei, mas seria uma honra, viu? Quero acompanhar e ver o sucesso. Depois eu volto, ao final de tudo, né? Como a gente conversou, eu volto só para verificar como vocês estão, como foram os resultados, como está andando. E aí vocês me convidam para as confraternizações de comemoração, viu? Porque isso aqui vai ser um sucesso, vocês vão ver. Sim. Certeza. Tenho certeza. Na realidade, Fabiane, você estava falando de sentir falta, eu acredito que já vamos sentir sua falta na hora de fazer a tarefinha. Tá certo. Podem mandar mensagem, podem me ligar. Se precisar, a gente fala antes do... Tá joia, que bom. Espero poder ajudar, sim. Então, essa tarefa aqui, vocês vão definir a solução a ser prototipada, tá? Implementar as ações, nós vamos implementar as ações definidas no plano, levantar os dados de custo, pessoa ocupada e faturamento para mensuração do indicador de produtividade. Então, vejam com qual daquelas ações nós podemos trabalhar um protótipo de teste, tá bom? Então, protótipo. Nós vamos fazer algum tipo de testagem. Como vamos fazer, o que vamos fazer, nós vamos pensar no nosso próximo encontro. Eu vou daí explicar para vocês. Mas olhem, qual seria a solução que vocês gostariam de testar? Que aí nós vamos verificar a melhor forma de fazer essa testagem, medir, acompanhar e ver se ela realmente é viável ou não, para que ela seja validada dentro da empresa. Por exemplo, vocês falaram aqui várias ações, né? Aí vamos supor, a gente pega aqui, do problema principal, tá, gente? Aí vocês vão falar que, vamos fazer um protótipo da capacitação. Vou pegar o primeiro aqui para ficar fácil. Um protótipo sobre a utilização do sistema. Aí nós vamos fazer uma testagem, vamos ver a melhor forma, vamos elaborar isso, né, sobre essa ação em específico. Deu certo? Ótimo. Aí vocês vão ter aprendido também para poder fazer em outras situações com outras ações. Entendi, para evitar um desgaste, então, caso ela não dê certo, ou caso não seja tão eficiente quanto a gente está pensando. Exatamente, porque aí você trabalha de uma forma mais assertiva e com maior controle. Então, você testa primeiro e implanta, testa e implanta, e assim segue um fluxo de prototipagem e resolução de problema, implementação de soluções. Mas aí é importante que seja realmente relevante, porque, por exemplo, se você olhar aqui, eu vou prototipar a reunião diária. É algo meio simples na minha visão, sabe? Então, é mais interessante vocês olharem para algo mais complexo mesmo, sabe? Tipo assim, ó, aqui o fluxograma que vocês elencaram ele como o elemento de... como é que fala? Lá dentro do primeiro, do problema, no item 2, né? Vocês elencaram lá no item 2 que ele traz problemas de desorganização para a empresa. Então, ele é extremamente importante e você não tem. Vocês ficaram aí na dúvida, Luana ficou na dúvida sobre não conseguir fazer sozinhos. Então, dê uma olhada nessas coisas que são mais complexas. O CRM realmente vai resolver? Mas aí também, como o CRM já não está ligado ao seu problema principal, o que foi elencado como problema principal, vamos deixar ele para um segundo momento. Vamos olhar para essas ações aqui que estão ligadas ao problema prioritário de vocês. Tá bom? Então, agora sim, não vai esquecer esse plano de ação. Só vamos guardá-lo por enquanto. Para até o nosso próximo encontro, vocês olharem somente para o problema principal para desenvolvermos um desenho de teste, uma prototipagem de teste e aplicação para vermos como é que ele impacta também em outros fatores. De repente, resolvendo ele, resolve um monte de coisa, ou aparecem outros problemas que vocês nem imaginavam, e a gente volta no plano de ação e aumenta ele, e vocês vão ver que a empresa é um organismo vivo e maravilhoso de se viver
essa experiência dentro desse organismo. Certo? Cansados? Tranquilo. Foi muito produtivo. Tranquilo. Foi ótimo. Que bom, então. Incrível. Por enquanto tá tranquilo, né? Depois, até o próximo encontro, tem muita coisa aí. Viram como vocês produziram bastante? Vocês fizeram muitas tarefas. É verdade. Liane, temos quanto tempo para fazer essa tarefa? Essa é uma dúvida, porque vamos ter que se organizar para isso. Ah, certo. Eu vou confirmar quando que eu entro com essa atividade, que eu, se eu não me engano, vai ser no nosso próximo encontro. E normalmente a gente está se encontrando aí a cada 15 dias, né? Uma semana, 15 dias, 10 dias. Mas eu vou confirmar certinho e mando pelo WhatsApp para a gente agendar nosso próximo encontro. Tá? Então eu nem vou agendar agora com vocês, que é para eu fazer essa confirmação. E aí eu me comunico depois. Tá bom? Okay. Mas façam o seguinte, ó, não esqueçam que tem que levantar o custo, tá? Então, assim, olhem lá para as ações para a gente poder colocar quanto ele custa, quanto ele impacta, pessoas que vão ser ocupadas com isso. Então, vai ser uma tarefinha aí para trazer prontinha na próxima encontro, tá? Perfeito. Se precisar detalhar mais, na hora que estiver levantando, olhando para definir essas coisas da ação, né? Os custos e tudo mais, aí vocês me acionem que eu procuro esclarecer. E o que eu não souber, eu tenho meu consultor sênior, ele vai me orientar quanto a isso e tirar as dúvidas. Se precisar, a gente faz uma call também com ele, dependendo do tempo que ele tiver disponível ou não. Tenho o consultor sênior, tenho o meu gestor, e aí eu consigo dar um apoio naquilo que eu não souber. Ok. Sim. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada, então. Foi um prazer passar essas horas com vocês. A gente agradece. Eu acho que estamos aqui com 1h30, né? 1h40, bastante intenso. Ficaram com a cabecinha aí fervilhando. Agora descansem e até a próxima. Se cuidem, usem máscaras, que eu quero chegar ao final dessa jornada com vocês bem felizes e saudáveis. E cheios de sucesso. Tudo bem. Obrigada. Tá bom, obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.